E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesta aula então, nós vamos aprender o que é um diagrama de fases. Como o próprio nome já diz, um diagrama, ele permite que você determine o estado físico de qualquer substância, dependendo da temperatura e a pressão ao qual essa substância está submetida. Então, quando a gente fala que a temperatura de ebulição da água é 100 graus, a gente fala considerando isso numa pressão ao nível do mar, numa pressão de 1 atm. Só que a temperatura de ebulição da água, por exemplo, ela pode ter várias temperaturas de ebulição dependendo a pressão ao qual ela está submetida. E esse diagrama de fases permite você determinar a temperatura de ebulição de qualquer líquido, ou seja, cada líquido tem o seu diagrama de fases, dependendo da pressão ao qual ele está inserido. Nesse exemplo aqui, pessoal, eu dei o diagrama de fases da água como exemplo, né? Que é o líquido aí mais comum para a gente poder entender. Então, como a gente interpreta esse diagrama de fases? Pessoal, é muito simples, tudo bem? Eu vou pegar uma temperatura que eu queira saber qual é o estado físico da água naquela temperatura e uma determinada pressão. Eu vou buscar a temperatura aqui nesse eixo abscissa, então a temperatura que eu quero saber, por exemplo, qual o estado físico da água a 50 graus. Então eu vou procurar os 50 graus aqui no eixo abscissa, há uma pressão de tantos milímetros de mercúrio e vou procurar a pressão aqui no eixo ordenada. Na pressão que eu desejar e na temperatura que eu desejar, eu vou subir as linhas e fechar a intersecção, o encontro dessas duas linhas. A região que der essa intersecção, eu vou saber se a substância é sólida, líquida ou gasosa, tudo bem? Vocês vão perceber que a linha do diagrama de fases, ele forma como se fosse uma espécie de uma letra Y, tudo bem? Pode ver, ó, tem essa linha aqui, aqui e aqui. Todo diagrama de fases, pessoal, tende a ter esse perfil. Ou pode ser mais assim, ou pode ser um pouco mais deitada, ou pode ser um pouco mais... Mas todas formarão uma espécie de um Y. Perceba que esse aqui seria o Y da água. Como eu interpreto essa informação? Qualquer intersecção que formar nessa região aqui, ó, quer dizer que esse líquido, no caso a água do exemplo, vai ser sólido. Então, qualquer temperatura e qualquer pressão que eu escolher que der a intersecção nessa região, a gente fala que esse líquido, no caso a água, já que esse é o diagrama da água, é sólido. Se a intersecção der nessa região aqui, ó, a gente fala que a água é líquida. E se der a intersecção nessa região, a gente fala que a água está vapor, ela está no estado de vapor. Então, gente, o que acontece? Como eu vou fazer isso? Vamos dar um exemplo. Qual que seria o estado físico da água a 0 graus e 4,58 milímetros de mercúrio? Então, você vai pegar 4,58 milímetros de mercúrio e cruzar com 0 graus. Você percebe que a intersecção dá nesse ponto aqui, ó. Perceba que esse ponto está dentro da região sólida, então a gente pode afirmar que a 4,58 milímetros de mercúrio e 0 graus, a água é sólida. Vamos supor que eu queira saber uma temperatura, por exemplo, de 50 graus, vamos pôr os 50 graus, numa pressão de 4,58 milímetros de mercúrio. Então, você vem no 4,58 milímetros de mercúrio, cruza com 50 graus, você vai ver que a intersecção deu nesse ponto aqui, ó. Isso quer dizer, então, que a água a 4,58 milímetros de mercúrio e 50 graus, ela está na região de vapor. E assim você consegue determinar as vários estados físicos, sólido, líquido ou vapor da água, dependendo a região, a pressão e a temperatura ao qual ela está exposto, ok? Algumas coisas importantes que devemos falar, tudo bem? Professor, se eu fizer a intersecção e a intersecção parar exatamente em cima dessa linha, pessoal, essa linha é a linha que faz a transição da região sólida para a região líquida, como se fosse a fronteira de sólido para líquido. Então, quer dizer que nesse ponto aqui, eu tenho ao mesmo tempo o sólido e o líquido, ok?
Se estiver vindo nessa direção, o sólido virando líquido, eu tenho uma fusão, que é o nome dado à mudança de estado físico de sólido para líquido. Se eu estiver no sentido contrário de líquido para sólido, aqui eu estou tendo uma solidificação, que é a passagem de líquido para sólido, tudo bem? Qualquer informação em cima dessa linha aqui, nessa linha, pessoal, eu tenho a transição de líquido e vapor ao mesmo tempo, ok? Se for no sentido do líquido virar vapor, eu tenho uma vaporização, que é o nome do processo quando o líquido vira vapor. E se eu tiver o processo inverso, o vapor voltando a ser líquido, eu tenho uma liquefação ou uma condensação. Ok? E quando eu tenho uma mudança que passa dessa fronteira para essa fronteira, em cima da linha aqui eu tenho o sólido e vapor ao mesmo tempo. É nesse ponto aqui que se encontra a sublimação. Muitos alunos, pessoal, têm dificuldade de entender o que é uma sublimação. Sublimação é quando o sólido passa diretamente da região sólida para a região vapor sem passar pela região líquida. Então, quando há uma mudança de pressão e de temperatura dentro dessa região, perceba que eu tenho a fronteira entre o sólido e o vapor sem passar pela região líquida. Aqui que eu tenho a sublimação. Sublimação é o nome dado tanto de sólido para vapor como vapor para sólido. Tudo bem? Pessoal, e para concluir essa nossa matéria aqui, é importante falar desse ponto aqui. Perceba que aqui eu tenho ao mesmo tempo a junção das regiões sólidas, líquidas e vapor. Essa região, pessoal, é chamada de ponto triplo. No ponto triplo eu consigo coexistir, eu consigo observar ao mesmo tempo o estado sólido, líquido e vapor da água ao mesmo tempo. Porém, para que isso ocorra, você precisa de uma temperatura e uma pressão extremamente específica. No caso, uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio e uma temperatura de 0,01 graus Celsius. Isso no caso da água, lembrando que cada líquido tem o seu diagrama de fases. Tudo bem, pessoal? Então, um ponto triplo aqui, chamado de ponto triplo, deixa eu escrever o nome aqui, ponto triplo, corresponde a uma pressão e uma temperatura específica, ao qual eu consigo perceber coexistir ao mesmo tempo os estados sólido, líquido e vapor. Tudo bem, pessoal? Certinho? Essa foi então a nossa aula de diagrama de fases, super simples, tá? Onde diagrama de fases, então, é um diagrama onde eu consigo determinar o estado físico de qualquer líquido a partir do seu respectivo diagrama, considerando temperaturas e pressões. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido, fiquem com Deus e até a próxima.